Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso culto devocional desta manhã, de segunda-feira, estaremos estudando essa semana o livro do profeta Abacuque. E a leitura bíblica está em Abacuque, capítulo 1, versículos de 2 a 13. O título, Até quando, Senhor? Clamarei eu? Vamos fazer a leitura. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal que vós não crereis, quando vos contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas não suas. Ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa ventos e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, Senhor meu Deus? Ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois toleras os que podem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Oremos ao Senhor. Pai querido, a tua palavra foi lida. Ensina-nos mais uma vez, Senhor, para que possamos compartilhar com a tua igreja, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã em culto devocional, falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amados, o livro do profeta Abacuque, ele parece que foi escrito ontem, em relação ao problema que nós estamos vivendo hoje. E ele levanta duas questões, dois problemas, um de natureza interna e outro externo. O primeiro, de natureza interna, ele diz por que Deus ainda não havia julgado a depravação moral de Judá. E Deus vai prontamente responder ao profeta no texto que nós lemos agora. Os caldeus julgarão a Judéia. E o segundo questionamento é exatamente isso que aconteceu. Por que Deus usa? Às vezes os ímpios são usados para castigar os mais justos. É uma solução momentânea que Deus
arranja. Então, hoje nós poderíamos levantar questões, a exemplo do que aconteceu com o profeta Abacuque. Por que Deus ainda não retirou o coronavírus da face da terra? Muitos poderiam perguntar. Abacuque é chamado de um profeta da torre. Foi-se instaurada aqui em Caratinga uma torre de vigília, uma torre de oração. E Abacuque orava incansavelmente sobre as questões que ele levanta. Em um determinado momento, ele pede ao Senhor que aviva a obra, no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Então, nós vamos meditar na seguinte questão. Abacuque poderia ser até um levita. Nós o conhecemos como profeta. Por que ele levanta essas questões? Nós temos que saber que Abacuque ele fez esses dois questionamentos, um interno e outro externo, relacionados com... Ele não conseguia entender o porquê as coisas aconteciam. Porque Deus era tolerante com algumas coisas que eram contra a lei e que aconteciam no meio do povo. E ele não conseguia entender porque Deus, às vezes, era longânimo, compassivo. Hoje nós entendemos porque está tudo bem claro na Bíblia para nós. Naquela época eles não tinham acesso a isso, então realmente fugia um pouco a capacidade de percepção humana. E Abacuque, como todos nós, era um ser humano. E ele, às vezes, não compreendia. Então ele levantava esses questionamentos a Deus em oração. Ele falava com Deus em oração, pedindo resposta. E Deus atendia o profeta Abacuque. Nós vamos ver em várias oportunidades Deus respondendo ao profeta Abacuque. Então, por que Deus, por que Abacuque não conseguia ver o socorro de Deus? Por que ele não tinha essa visão? Porque, assim como a maioria dos seres humanos, nós conseguimos focar a nossa visão em questões meramente humanas. E Deus ele tem a ótica do amor universal, o amor doador, por isso que às vezes Deus suporta. Humanamente, nós vimos percas atualmente, vidas indo embora, mas Deus está vendo nisso, talvez uma oportunidade da unidade. Quão bom que os irmãos estejam, nós estamos vendo isso acontecer, quem sabe? Então Deus ele é soberano na sua maneira de agir. Abacuque ele clamava a Deus por causa das injustiças sociais, porque ele via a opressão dos fortes sobre os fracos, dos ricos sobre os pobres, dos reis sobre os súditos. A destruição, violência, era algo que era visto pelo profeta ali no dia a dia. A preocupação dos profetas é a mesma de alguns religiosos da atualidade. Bons cidadãos nos nossos dias, por que tanta violência em nossos dias? Por que o coronavírus? Por que tanta morte, tanto roubo, tanta opressão, tanto suborno? Por que os inocentes padecem? Por que sofrem? Então, Abacuque não estava clamando pela salvação dele pessoal, mas ele estava clamando a Deus, porque ele não conseguia compreender por que essas coisas acontecem. Nós também não entendemos muita coisa, mas há um propósito para tudo debaixo do céu. Amém, amados irmãos? O que nós temos que fazer é simplesmente orar. Porque no momento certo, o Senhor Deus vai agir. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse dia. Tenham todos um bom trabalho na santa e na gloriosa paz do Senhor. Amém? Meditemos nessa palavra. Em nome de Jesus.